Olá, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Oi, oi. Ana, Fabi. Beleza, gente. Dou uma nova. Boa noite, Cleidivânia. Gente, então vamos começar. Então, hoje, né, vamos iniciar uma semana de aquecimento, onde vai ter live todos os dias. Então, não percam. Não percam nem um dia que vai ser bem legal, tá? Hoje a gente vai fazer massa de bolo. Amanhã a gente vai fazer recheio e cobertura. Quinta-feira a gente vai montar esse bolo e na sexta a gente vai finalizar, tá? Então a gente vai fazer passo a passo, uma coisa por dia, para vocês verem todo o processo certinho, com os descansos, tudo certo. E aí no meio dessas aulas, eu vou também dando um pouquinho de teoria. Vou aproveitar para mostrar um pouquinho de técnica para vocês, tá? Essa semana de aquecimento, eu tô fazendo para aquecer vocês para a imersão que vai acontecer semana que vem, né? Dia 17 começa a imersão, os 3 pilares para se tornar uma confeiteira de destaque. E aí, nessa imersão, eu quero que vocês venham, né? Que vai ser muito legal. Eu vou falar para vocês todo o procedimento assim de otimização de tempo na produção, como que você vai organizar a sua produção, as planilhas, os custos, todo o processo que eu fazia quando eu tinha encomendas. Eu vou explicar para vocês passo a passo, para vocês compreenderem o processo, porque essa foi uma das maiores queixas de vocês nas entrevistas que a gente fez com vocês, né? Era a questão de organização e de custos. Então, a gente planejou uma imersão toda pensada nas maiores queixas de vocês. Então, não deixem de participar, que vai ser bem legal. Eu vou contar bem detalhadamente como eu fazia, todo passo a passo, né? Desde lista de compras até planejamento semanal, planejamento operacional, planilha de custos. Vou conversar com vocês sobre cardápio de produtos, né? Dar umas dicas que eu aprendi no decorrer dos anos, como otimizar o meu cardápio. E vou falar também um pouquinho sobre as vendas, né? Sobre Instagram, sobre foto, tá? Então não deixem de participar. E pra gente começar então essa semana, a gente vai começar fazendo a massa do bolo. E então vamos começar, né? Primeiro eu vou dar uma leve teoria, uma introdução sobre massas ali no quadro. E aí depois eu já venho aqui pra gente fazer as massas, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou virar o celular, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui no ponto de interrogação, manda pergunta, que eu vou virar a tela, né? Eu não vou conseguir ler as perguntas de vocês. E aí depois, quando eu for responder, eu clico ali para ver as perguntas. Assim eu não perco nenhuma, tá? Assim eu não deixo de responder ninguém. Tá certo? Então tá, eu vou virar o celular agora. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre as massas, tá? Para depois a gente fazer a nossa massa. Deixa eu virar aqui. Vamos lá. Pessoal,
olha só. Então, a gente vai fazer, a minha ideia é fazer, né, um bolo. Vou contar pra vocês o que eu vou fazer essa semana. Então, vai ser um bolo de 4 camadas, peraí. Vai ser um bolo mais altinho, vai ser um bolo estruturado. Então, vai ter 4 camadas de massa. Deixa eu ver se eu consigo fazer bonito. Um recheio. São 4 massas e 3 recheios. Ai, meu desenho não ficou muito retinho. Meu desenho ficou todo errado. Tá, então olha só, aqui ó, são 4 massas de chocolate. E aí essas massas são estruturadas, né? Porque eu vou fazer um bolo mais altinho. E então vai ser uma massa de estrutura cremosa, né? Porque é um bolo que vai ser mais altinho, que ele vai ter um recheio mais pesado, então eu escolhi uma massa de estrutura cremosa para esse bolo, certo? Eu vou fazer os 4 discos, o meu desenho ficou lindo, né? Mas enfim, os 4 discos vão ser da mesma espessura. E a cada aula, passo a passo, a gente vai fazer tudinho, então vocês não vão perder nada, tá? Aqui nos recheios, eu vou fazer 2 recheios, esses aqui, um de baixo e um de cima. Eu vou fazer ganache de limão. E esse aqui do meio, eu vou fazer brigadeiro de uísque. E a cobertura, então, são recheios densos, recheios pesados, que vão combinar com a nossa massa, tá? E a cobertura desse bolo, eu vou fazer de ganache. Certo? Então, só para vocês entenderem por que eu escolhi essa massa que eu vou fazer hoje. Porque eu escolhi essa massa, escolhi esses recheios, né? E essa cobertura. Tudo tem que estar em sintonia, né? Eu não poderia usar aqui uma massa de estrutura cremosa e um recheio de mousse de limão, por exemplo. Não poderia. Eu não poderia usar, por exemplo, aqui... Deixa eu dar um exemplo de cobertura que eu não poderia. Não, qualquer cobertura eu poderia aqui. Por exemplo, lembrei uma coisa. Essa massa e esses recheios, eles ficam fora da geladeira, né? Então, eu não poderia usar aqui, por exemplo, uma cobertura de chantilly, porque o chantilly, ele precisa de geladeira. Então, esse bolo é um bolo que pode ficar fora da geladeira, ele tem uma boa estrutura para isso. E o ganache também é uma cobertura que pode ficar fora da geladeira. Aqui nesse bolo, eu poderia usar também, como ele é estruturado, eu poderia usar um buttercream, um chantininho, um merengue, uma pasta americana, o que eu quisesse. Um bolo estruturado, ele suporta qualquer cobertura, tá? Eu vou molhar também esse bolo, lembrei, então vai ter calda também, que a gente vai fazer amanhã. Uma calda para umedecer bolos. E é isso aí. Então, hoje a gente vai fazer massa, amanhã a gente vai fazer ganache, brigadeiro, calda. Quinta a gente vai montar o bolo e sexta a gente vai finalizar ele, desenformar e cobrir com a ganache, tá? Então, não percam nenhuma aula, que vocês vão aprender como fazer um bolo bem certinho, vão poder tirar todas as dúvidas que vocês têm comigo. Mandem as perguntas ali que eu vou ajudar vocês, tá? Agora vamos falar um pouquinho de massa, né? Então, aqui eu tenho uma massa de estrutura cremosa, certo? E a base dessa minha massa de estrutura cremosa é manteiga. A base é manteiga. Então, sempre que eu for fazer uma massa de estrutura cremosa que tem uma base de manteiga, eu tenho que ter os ingredientes todos na mesma temperatura. Então, eu já tenho aqui, desde hoje à tarde, tudo fora da geladeira. Manteiga, ovos, leite, né? O leite ainda tá um pouquinho gelado.
um pouquinho, mas eu vou misturar com os outros líquidos e vai dar tudo certo. Então, todos os ingredientes na mesma temperatura. Sempre que eu tenho uma massa de estrutura cremosa, o método de preparo dessa massa é bater manteiga mais açúcar. Manteiga mais açúcar. E nisso que a gente for bater manteiga mais açúcar com esse batedor aqui, que ele incorpora bolhas de ar na minha massa, eu vou ter uma massa, uma emulsão. Eu vou criar uma emulsão. Eu vou conseguir incorporar microbolhas de ar na manteiga e a manteiga ela tem uma estrutura que ela consegue aguentar essas microbolhas de ar dispersas na massa, certo? E aí eu vou entrar com os ovos. Depois disso, mais ovos. Os ovos, eu tenho que entrar com eles aos poucos na emulsão. Por quê? Eu tenho aqui na batedeira a emulsão da manteiga, certo? Eu vou entrar com os ovos que são os líquidos. O que acontece se eu entrar com os ovos todos de uma vez só, muito rapidamente? Eu perco a estrutura da minha massa, tá? Então, eu tenho que entrar com os ovos aos poucos, tá? Para não perder a estrutura da massa, para não perder a emulsão. Se eu entro com os líquidos muito rapidamente, eu perco a minha mistura, a minha massa talha, que vocês já devem ter ouvido falar ou já deve ter mesmo acontecido com vocês, né? Da massa talhar. Por que talhou? Porque perdeu a estrutura. A emulsão da manteiga não conseguiu segurar os líquidos. Foi colocado líquido muito rápido em grande quantidade. Então, os líquidos têm que ser adicionados aos poucos. Do mesmo jeito que eu também não posso bater na batedeira em velocidade muito alta. Então, a parte principal das receitas de bolos de massa de estrutura cremosa com base de manteiga é a gente ter paciência de bater a manteiga aqui na batedeira em velocidade baixa média, tá? Essa é a etapa crucial que vai deixar o nosso bolo muito fofinho e macio, mais fofinho, tá? Então a gente tem que ter paciência nisso também. E aí que se eu colocar a batedeira bater em velocidade alta, o que acontece? A fricção ali da batedeira, do movimento, vai fazer com que a massa aqueça. E aí, quando a massa aquece, o que vai acontecer? Vai talhar a massa de novo, vai talhar, porque a massa vai perder a estrutura dela, vai perder a capacidade dela de manter as microbolhas de ar e os líquidos dispersos, e aí a massa talha, tá? Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Inserir os líquidos aos poucos, todos os ingredientes em temperatura ambiente, porque manteiga muito mole não aguenta emulsão, manteiga muito dura não faz emulsão, tá? E também bater em velocidade baixa média para não aquecer a mistura e não fazer com que a emulsão talhe. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter para fazer uma bonita massa de estrutura cremosa, tá? Depois, feito isso, a gente vai adicionar os secos, mais secos e líquidos. Mais secos e líquidos. Depois disso tudo, a gente vai adicionar secos e líquidos. Geralmente, a gente adiciona isso alternadamente, com um pão duro mesmo na bacia. Poderia ser na batedeira em velocidade baixa, mas eu gosto mais de fazer com a mão, que a gente tem maior controle, tá? E os líquidos e os secos, eu vou dar um exemplo aqui da nossa massa de hoje, né? O líquido aqui, que a gente vai adicionar depois, vai ser leite e óleo. Leite e óleo misturados, a gente mistura os líquidos. E os secos vai ser amido, trigo, fermento, bicarbonato e cacau 100%. Esses vão ser os secos da minha massa, certo? Então, eu vou adicionar eles alternadamente, por quê? Porque se eu pego essa massa e adiciono os líquidos todos de uma vez só, já direto aqui adiciono os líquidos de uma vez só, a massa pode talhar. E vai talhar mesmo, vai talhar com certeza. Então, a gente intercala líquidos com os secos, porque aí os secos vão estabilizando a massa, né? E aí ela quer talhar, entra um pouco de seco que segura, depois líquido, seco, e assim a massa não vai talhar e vai ficar bem bonita. Se acontecer da massa de vocês talhar, é só levar ela para a geladeira um pouco,
né? Leva ela para a geladeira, deixa ela firmar um pouquinho mais, recuperar a estrutura e aí depois continua o processo. Beleza? Aqui, deixa eu falar um pouquinho agora dos ingredientes. Então, como fonte de gordura, aqui da nossa receita, a gente tem a manteiga e no caso da minha receita aqui de hoje tem óleo também, né? Aí, talvez você tá se perguntando, né? Mas por que duas fontes de gordura, né? É de receita para receita. Tem receita que vai ter só manteiga, tem receita que vai ter manteiga e óleo. O óleo ele vem para quê? Ele vem como fonte de gordura, porém ele é um líquido também. E aí ele vai deixar a nossa massa mais úmida. Então, principalmente nessa receita aqui, que eu estou usando cacau 100%, o cacau ele resseca as massas. Então o óleo vai ajudar a deixar a minha massa, a controlar a umidade da massa. Ela não vai ficar nem muito seca por causa do cacau e também vai ter o óleo para deixar a massa úmida ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que nessa receita eu tenho óleo também. O leite entra como líquido, traz umidade para a massa e traz sabor também, né? Como os secos, eu tenho farinha de trigo, amido, cacau em pó, né? Então, o cacau é o agente saborizador, né? E ele deixa a nossa massa mais seca e dá sabor. O amido, ele vem para dar estrutura para a nossa massa, porém, ele dá estrutura sendo mais leve do que a farinha de trigo. Por isso que, às vezes, você pode encontrar receitas que têm amido ou não, né? A presença do amido, ele vai fazer o mesmo trabalho que a farinha de trigo, porém, ele é mais leve, porque ele tem menos proteínas que a farinha de trigo. Ele não vai ter a proteína que forma o glúten, o amido não tem, tá? Então, ele vai dar estrutura para o nosso bolo, porém, vai ser mais leve. E a farinha de trigo, ela é responsável pela estrutura do nosso bolo. As proteínas da farinha de trigo é que vão formar as cadeias de glúten junto com os líquidos, né? E aí vão fazer as redes, né? As paredes do nosso bolo, que vão segurar as bolhas de ar dentro da massa. E essas bolhas de ar vão ser formadas através das bolhas de ar que a gente incorpora aqui na batedeira, através do batedor, né? A gente incorpora microbolhas de ar. E elas também vão ser formadas através dos líquidos que vão evaporar, líquidos do leite, da manteiga, do ovo, né? Eles vão evaporar e vão virar ar ali dentro do bolo, vão virar vapor. E a gente tem também que vão colaborar ali para o nosso bolo ficar macio, fofinho, cheio de bolhas de ar, os agentes de crescimento. Que para esse nosso bolo de hoje eu estou usando bicarbonato e fermento químico. Por que eu estou usando bicarbonato e fermento químico? Porque na minha receita eu tenho uma pequena quantidade de cacau em pó. E o cacau em pó é um ingrediente ácido que traz acidez para a minha massa. Então, para neutralizar essa acidez do cacau em pó, eu entro com o bicarbonato. E aí um anula o outro, um equilibra o outro, tá? É um ácido com uma base e os dois vão se neutralizar, tá certo? O açúcar vai dar sabor, né? Vai ajudar na maciez do nosso bolo. E é isso sobre os ingredientes. Então, assim, ó, eu expliquei para vocês, né, a função dos ingredientes, né? Então, você já sabe para que serve cada coisa, você já sabe como corrigir algum problema nas suas receitas ou nas receitas que você encontrar por aí que não tiver legal. Eu te ensinei o método cremoso, que é o método ideal para a gente fazer massas de estrutura cremosa, que agora eu vou demonstrar aqui, eu vou fazer a massa com vocês, né? Então, eu expliquei aqui a teoria e agora a gente vai fazer na prática. E é isso aí, agora a gente vai fazer na prática, tá? Agora, eu vou preparar aqui as formas só antes. Então, olha só, essa receita aqui, eu pretendo fazer 4 discos de 15 centímetros, né? Porém, eu só achei forma de 16 centímetros na loja. Então, eu vou fazer de 16 mesmo. Vai mudar um pouquinho, mas pouca coisa. E aí, que para eu fazer esse cálculo, né, de quanto de receita que eu ia precisar para fazer esse bolo, eu usei a minha super tabela do curso do Red Velvet, né? Que quem já é meu aluno lá do Red Velvet já tem essa tabela. E aí, eu coloquei lá, né? 15 centímetros, ou no caso 16.
E aí a minha tabela já vai dizer quanto de massa que eu preciso para fazer um bolo de 16 centímetros. E aí eu imprimi, né, a receita com a quantidade de ingredientes que eu precisava para fazer 4 discos de 16 centímetros, tá? Então, eu vou fazer agora o fundo aqui da minha forma, né? Não peguei uma caneta, deixa eu marcar aqui. Papel toalha, né? Quem já me conhece já sabe que eu uso papel toalha. Eu já coloquei o forno aquecer, porque o forno tem que estar pré-aquecido, né? Para colocar o bolo dentro. Então, olha só, marquei o papel toalha aqui no fundo da forma. E agora eu vou cortar aqui com a tesoura. Bem certinho para não estragar as paredes do meu bolo. Já vou ali ver se tem alguma pergunta e virar a câmera, tá? Ó. Papel toalha, coloca no fundo. Aqui eu tô usando forma de fundo removível, mas poderia ser sem fundo removível, tá? Não tem problema. Só coloca o papel aqui embaixo, não precisa untar a forma, não precisa fazer nada, tá? Vou deixar a forma prontinha aqui. Deixa eu ver se o forno aqueceu. Aqueceu. O forno, eu liguei fonte de calor inferior e ventilação. Apenas isso, tá? Vou virar o celular agora, para eu poder ver vocês. Opa, não é aqui. Aqui. Acho que é aqui. Gente, agora eu tô vendo vocês. Vamos ver se tem perguntas? Sem perguntas. Gente, mandem as perguntas aqui no ponto de interrogação, tá? Porque aí vai ficar mais fácil, vai ficar garantido que eu não vou deixar de responder ninguém. Tá certo? Então, olha só. Aqui eu tenho o meu bol da batedeira. Manteiga. Manteiga de primeira qualidade ou manteiga extra, tá? Essa aqui, eu acho que ela é com sal, tá? Não tem problema. Vou colocar aqui na batedeira. Então, agora eu vou colocar isso aqui, bater na batedeira e eu vou, então, fazer uma emulsão, um creme bem fofinho, né? Açúcar refinado. Vou bater em velocidade média baixa. Aqui eu já tenho o ovo, ó. O ovo aqui, ó, já tá batido, tá? Ele é inteiro, mas tá batido. Então, eu vou bater aqui, não vou falar nada por enquanto, tá?
Esses bolos de estrutura cremosa com base de manteiga, eles são aqueles bolos mais densos, que são mais saborosos por causa da manteiga, né? São aqueles bolos que desmancha na boca, assim, que derrete na boca, sabe? E os bolos de estrutura aerada, que eu falei no início da aula, que não combina com esse tipo de recheio, eles são já os pães de ló, que são aqueles bolos leves, cheios de bolinha de ar, né? Que a gente geralmente usa esses bolos com caldas que molham essa massa, recheios que penetram nessa massa, que dão sabor para esse bolo, tá? Só para complementar o que eu falei antes. Aqui, ó, bati manteiga com açúcar, ficou um creme esbranquiçado, né? Um creme esbranquiçado. Esse é o processo que vocês vão fazer para qualquer bolo de estrutura cremosa que vocês forem fazer, tá? É esse o processo para todos. E agora, então, eu vou continuar aqui batendo e eu vou adicionando os ovos aos poucos. Deixa eu trazer a batedeira mais para cá. Aqui eu tô em velocidade baixa, tá? Vou colocar um pouco de ovo. Deixo incorporar. Velocidade média, agora eu tô. Deixo esse ovo incorporar e aí eu vou colocando mais. É mais ou menos como se fosse um ovo por vez, né? Mas aqui, como eu tô com o ovo batido, aí eu não tenho como controlar se vai um ovo por vez. Se a mistura talhar, vocês não se preocupem, tá? Porque antigamente eu talhava toda vez que eu fazia, eu nem sabia o que estava acontecendo e sempre recuperei. Eu adicionava os secos e aí recupera, tá? A gente recupera, não tem problema. Mas é bom vocês saberem qual é o motivo que faz a massa talhar, para nunca mais acontecer, né? Já vou mostrar a massa para vocês, tá? Colocar o restante do ovo. Pronto. Olha só. Aqui tá a massa. Ela tá bem... Olha só, não sei se dá pra ver bem. Mas fica um creme bem fofinho assim, tá? Agora eu vou adicionar então os líquidos e secos intercalando, tá? E aí...
Tem algumas coisas assim nas receitas que é bom a gente saber. Por exemplo, assim, mas por que que eu não uso só manteiga ao invés e coloco óleo também? Por exemplo, né? Antes eu dei um exemplo, né? Eu posso usar o óleo para deixar a massa menos seca, já que eu estou trabalhando com uma massa de cacau. Mas também tem outras coisas que tem para ter essa finalidade, porque a manteiga, ela na geladeira ela fica muito dura, né? Então o óleo vem para contrabalancear, para balancear, para se equilibrar com essa manteiga, para nossa massa não ficar muito dura na geladeira. Então eu entro com o óleo também, que o óleo é uma fonte de gordura tanto como a manteiga, e aí a nossa massa não vai ficar tão dura, né, tão firme quando colocada na geladeira. Outra coisa que eu estava lembrando agora, né? Os ovos são líquidos na receita, certo? Então, por que que eu não coloco mais ovos e elimino o leite? Porque os ovos, eles também são responsáveis pela estrutura do bolo, né? As proteínas do ovo vão se enrijecer no calor e são responsáveis pela estrutura do bolo. Então, assim, se eu colocar mais ovos, o meu bolo pode ficar muito seco, a parte sólida dele pode ficar muito seca, muito rígida. Então, todas as receitas, elas vêm assim, balanceadas, pensado nisso tudo. Por isso que a gente não pode ficar assim, substituindo as coisas de qualquer jeito, tá? Tudo tem um porquê. Existem massas que é só com manteiga, né? Existem massa que não tem outro líquido, né? Que não tem óleo, que não tem amido, né? E cada receita é uma receita, tá? Não tem certo e errado, só que vão dar resultados diferentes. Era isso que eu queria explicar. Agora, deixa eu misturar aqui os líquidos, né? O leite e o óleo. O leite e o óleo. E deixa eu pegar um bol maior para misturar os secos. Cacau 100%. Sempre nas receitas de massa, o indicado é usar o 100%, tá? Porque ele vai dar mais sabor com menos quantidade e ele não vai ter açúcar na composição, né? Porque os outros chocolates que não são 100%, eles têm açúcar na composição. E aí a tua massa vai ficar com muito açúcar. Mais o açúcar que já tem na receita, né? Certo? Agora eu vou adicionar primeiro uma parte aqui dos secos. Vou misturar os secos. Sempre mistura, tá? Porque o cacau em pó, ele é mais difícil de se dissolver sozinho, né, numa massa. Então, ele misturado com a farinha, ele incorpora mais fácil, tá? Então, vamos lá. Vou colocar um tanto de secos. E aí, depois dessa massa pronta, eu vou dividir ela com o mesmo peso nas duas formas, para que eu tenha 4 camadas idênticas, né? A minha tabela, ela já diz quanto que vai em cada forma, né? Mas eu não esqueci de anotar essa informação. Então, eu vou pesar aqui com vocês. Para colocar bem certinho meio a meio. Porque tem bolos que a gente faz 3 camadas de massa, né? Então, a gente já tem que ter tudo isso anotadinho nas nossas receitas, né? Quanto para cada camada, né? Se numa forma vai dar 2 camadas, vai 2/3 da massa. Na outra, vai 1/3 da massa. E assim vai. Esse aqui eu quero 4 discos de massa, então eu vou colocar quantidade igual em cada forma.
Vou colocar um tanto dos líquidos. Coloquei um pouco de secos, agora vai líquidos. Não sei se dá pra ver. Dá um pouquinho. Eu já vou ver as perguntas, tá, gente? Deixa eu pôr mais secos. E amanhã, então, a gente vai fazer os recheios, a cobertura, a calda, no mesmo horário. Pôr um pouquinho mais de secos, aí o restante dos líquidos e o resto dos secos. Então, esse tipo de massa, ele é mais rico, né? Ele se classifica nas massas ricas, porque tem gordura, tem bastante ovo. Então, eles são massas mais saborosas, são massas mais densas, são massas também mais quebradiças, por conta da gordura. Mas são massas que suportam o peso do bolo, né? Suportam o peso de um bolo mais alto. Um recheio mais pesado, uma cobertura mais pesada. Já vou mostrar a massa para vocês, incorporando os últimos secos aqui. Já tô suando, porque eu esqueci de ligar o ar. Esqueci de ligar o ar antes de começar. Com esse forno ligado, essa doma. Olha aí, pessoal. Deu pra ver? Então, agora eu vou pegar as formas. A balança.
Essa massa aqui, eu vou pesá-la aqui primeiro, só para facilitar. Se eu não me engano, é 250 gramas cada disco. Deixa eu ver aqui. Deu 1.180. É, mais ou menos isso, vai dar um pouco mais. De 250 gramas cada disco. Então, vai dar 550, 565, mais ou menos, em cada forma. Vamos lá. Então, aqui eu tô usando uma forma de altura de... Deixa eu só não me perder aqui nas contas. Que eu tô usando uma forma de 10 de altura, né? Eu sempre falo para vocês, né, que quanto mais baixa a forma, melhor o bolo assa. Se for discos separados, também, melhor ainda ele assa. Aqui eu vou assar 2 discos em cada forma, tá? Vou dar um pouquinho aqui. Era 590 em cada forma. Aqui. Ó, ajeita a massa aqui dentro, espalha ela, bem bonitinha. Ó. E aqui, então, eu tenho as 2 massas, que vão dar 2 discos em cada forma. Estrutura cremosa, né? E eu vou colocar agora ali assar. Fonte de calor inferior, com ventoinha ligada. Eu coloquei mais ou menos 170 graus, tá? Deixa eu dar uma conferida em quanto que eu coloquei. 170 graus eu coloquei. Porque não são bolos muito abertos, né? Eles são pequenininhos e meio altinhos. Então, se eu colocar 180 graus, eles ficam com o interior mais úmido e a parte de fora mais ressecada. Então, eu coloquei um pouco menos, coloquei 165, 170 graus, que aí ele assa mais lentamente e não vai ficar com a casca ressecada, tá? Então, essa questão do forno também, assim, a gente vai, né? Com o tempo a gente vai pegando, assim, o feeling da coisa, tá? Então, deixa eu ver se tem pergunta agora. Quanto o bolo assa? Enquanto o bolo assa, eu vou responder umas perguntas. Silvia, essa massa não fica tão escura? É que eu não quis uma massa tão escura. Eu fiz uma massa com menos cacau, porque eu não queria que a minha massa ficasse com gosto forte de chocolate, porque eu já vou ter os outros recheios, tá? E, na verdade, esse bolo é um teste. Esse bolo é um teste, então vamos ver. Depois eu conto, no último dia, quando a gente cortar, eu conto como é que ficou, tá bom? Vou responder, então, aqui algumas dúvidas. Quem tiver pergunta já vai mandando, tá? O vídeo da fórmula das quantidades está disponível? O vídeo da fórmula das quantidades. A live vai ficar salva. Não entendi a pergunta, Lenira. Não entendi a pergunta. Se alguém puder me explicar, eu não sei se eu estou viajando. Letícia, a live vai ficar salva, tá? Quando você diz talhar a massa, quer dizer quebrar a massa? Quando eu digo talhar a massa, é o seguinte, fica um líquido, a massa é uma emulsão, né? Uma emulsão de gordura que tem as microbolhas de ar e de água dispersas nessa massa, certo?
Quando a massa talha, o que acontece? Esse líquido que está disperso na massa, ele vaza para fora da massa. E aí fica tipo um líquido solto pela massa, solto por cima da massa. Fica uma massa meio assim, que parece que desprendeu o líquido e ela não tem muita mais coesão, tá? Quando eu digo talhar a massa, é isso que eu estou querendo dizer. Ah, tá, a receita. O vídeo da fórmula, eu achei que ela estava falando das minhas tabelas lá. Não, gente, essa receita não está disponível ainda, até porque é um teste de bolo, né? Mas a técnica da estrutura cremosa, toda a explicação técnica, teoria, vale para qualquer massa de estrutura cremosa, tá? Então, se vocês tiverem uma receita ali na casa de vocês de estrutura cremosa, vocês apliquem essa técnica, fazem dessa forma na batedeira, incorporando os líquidos aos poucos, batendo em velocidade mais baixa, temperatura igual dos ingredientes, que vocês vão ter um ótimo resultado, tá? Sobre a receita desse bolo, eu vou pensar, então, vou esperar para ver se tudo vai dar certo, e aí eu divulgo a receita para vocês depois, pode ser? O intuito da semana de aquecimento é ensinar para vocês o porquê das coisas, dos ingredientes, dos métodos, dos passos, tá bom? Essa receita ficará disponível? Por enquanto, não. Vamos esperar, gente. Tem algumas perguntas no chat. Ah, tá. Mandem as perguntas aqui no ponto de interrogação, que às vezes eu não vou conseguir ler lá em cima todas, tá? Qual a diferença do papel toalha para a manteiga? Então, você pode usar papel toalha ou papel manteiga nos seus bolos, né? Eu prefiro usar papel manteiga. Eu prefiro usar papel toalha, aliás, porque a gente sempre tem em casa, é fácil para marcar e cortar ali com a tesoura e ele solta do bolo muito fácil. Então, eu prefiro sempre o papel toalha, mas o papel manteiga vai fazer a mesma função. É recomendado fazer a massa em um dia e rechear no outro? Pode utilizar batedeira normal? Sim, Estela, você pode usar batedeira normal tranquilamente, aquela de mão, né? Pode usar sim, só o que vai acontecer é que você vai demorar um pouquinho mais para chegar na textura ideal da massa. Você vai ter que bater um pouquinho mais tempo do que a gente bate aqui nessa batedeira profissional. E eu posso fazer com certeza, eu posso fazer a massa hoje, eu recheio amanhã, rechear na quinta e finalizar sexta, tranquilamente. E essas informações ali do planejamento operacional vão ser bem discutidas lá na imersão, tá, Estela? Então, se tu não se inscreveu ainda, se inscreve lá, que lá na imersão eu vou falar bastante sobre essa organização. E com certeza pode fazer a massa num dia e rechear no outro. Aliás, é até indicado fazer num dia e rechear no outro, Estela, porque aí a massa descansa, ela não fica tão esfarelenta para você fatiar ela, tá? Então é melhor ainda quando você faz no dia seguinte. Pode bater tudo na batedeira ou precisa ser na mão também? Então, a parte inicial é na batedeira, né? Que é para você deixar a emulsão bonita, que é ali que é responsável pela maciez do seu bolo. Depois, a parte que você adiciona os líquidos e secos, você poderia usar a batedeira utilizando a velocidade mínima da batedeira, mas tem que ser a velocidade mínima mesmo. Tem batedeiras que a velocidade mínima é muito alta e aí não dá certo, tá? Se você bater tudo na batedeira, vai acontecer que você vai colocar muito a farinha de trigo em contato com os líquidos da receita, você vai ativar o glúten dessa receita através do batedor ali, da batedeira do movimento, e aí a tua massa, ela pode ficar borrachuda, ela pode ficar elástica, ela pode ficar parecendo assim um pouco batumada, tá? Então, se a tua batedeira não tiver a opção de misturar os ingredientes em velocidade bem baixa, vai ser um problema, tá? A tua massa não vai ficar legal. Vocês só querem receita, né? Meu Deus. Não entendi quando você diz que essa massa se esfarela, já que ela é estruturada. Então, bem boa essa tua pergunta. Quando eu digo que ela é quebradiça,
comparando com um pão de ló, por exemplo. O pão de ló é uma massa que tu pega ela assim, ela é maleável, ela não se quebra. Agora, uma massa de estrutura cremosa, ela se quebra. Porém, o pão de ló, ele é uma massa esponjosa. Se tu apertar ele assim, ó, ele abaixa e volta, abaixa e volta. Ele é uma massa tipo uma espuma, tá? E essas massas de estrutura cremosa, elas são densas. Se tu apertar ela assim, ela vai se quebrar, né? Porém, elas são densas e pesadas. Então, elas aguentam um bolo estruturado, elas aguentam um recheio pesado, tá? Essa é o que eu quero dizer com isso, tá? Não é que ela esfarela, ela é mais quebradiça do que um pão de ló, por conta dos ingredientes, tá? O pão de ló ele é feito com ovos, só com ovos, açúcar e trigo, né? Então, é outra estrutura, é outra composição, totalmente diferente, tá? Acho que eu fui clara, né? Show, gente. Respondi todas as perguntas. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Pode bater na batedeira caseira normal. Pode fazer a massa num dia e rechear no outro. Olha, acho que não tem mais perguntas. Gente, Oiê, Marlene. O intuito da semana de aquecimento Oi, Favica. Ensinar para vocês as técnicas, os porquês das coisas, né? Dos ingredientes, as funções, tá? Os métodos de preparo, como se faz corretamente, tá? Então, assim, ó, receita vocês têm um monte, receita tá cheio na internet também. Então, o intuito é esse, tá? E esse bolo, falando bem sinceramente para vocês, eu nunca fiz. Eu tô fazendo hoje a primeira vez, vai ser um teste, tá? Então, como é que eu vou dar uma receita sem testar? Não posso, né? Então tá. Então é isso. Espero vocês amanhã para fazer os recheios, a cobertura e a calda, tá? Se inscrevam lá na imersão, que vai ser bem legal. O link tá na bio. E é isso aí. Acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Tá bom, gente? Muito obrigada. Eu vou deixar a live salva, tá? E até amanhã. Amanhã no mesmo horário. Espero vocês aqui. Amanhã tem bastante coisa. Vai ter ganache, vai ter brigadeiro. Então, só vem. Beijo, Tere. Beijo, Marlene. Tchau, Sabrina. Obrigada. Até amanhã.